Agora vamos falar de outro problema de saúde. Esse atinge 8 de cada 10 mulheres. É a retenção de líquidos, João. Exatamente. Isso ocorre quando o organismo deixa de eliminar os líquidos ingeridos e passa a acumular-se entre as células. O excesso é que provoca os inchaços. A Sara é enfermeira e fisiculturista. Passou a fazer drenagem linfática depois que começou a praticar o esporte. Ela segue uma dieta rigorosa e as sessões ajudam a reduzir o líquido no corpo. E segundo ela, faz uma diferença. A drenagem linfática é extremamente importante, não só na prática de atividades físicas, mas como nossa vida como um todo. De acordo com as minhas dietas, fases de preparação para participar dos campeonatos de fisiculturismo, eu faço algumas dietas mais ricas em carboidratos, mais ricas em proteínas, e acaba que eu fico um pouco mais retida que o habitual. Então, essa drenagem me ajuda muito a reduzir a retenção hídrica, reduz aqueles acúmulozinhos que ficam no corpo e principalmente questão da celulite, porque quanto mais a gente tem uma dieta com carboidrato maior, mais a gente tende a estar retendo esse líquido. A maioria das clientes dessa clínica especializada é gestantes, pessoas que fizeram cirurgias plásticas e com distúrbios circulatórios. A dona Elmira sente muito inchaço nas pernas, principalmente quando não faz as sessões. Depois que comecei a fazer a drenagem linfática, melhorou bastante. Agora não posso parar, porque quando eu paro, aí volta tudo de novo. Sinto cãibra nas pernas, entendeu? E depois que comecei a fazer, melhorou bastante. A retenção de líquido forma pequenos edemas no corpo, resultado do extravasamento de um líquido pobre em proteínas que sai dos vasos sanguíneos e vai para o tecido subcutâneo. A drenagem ajuda o corpo a eliminar esse líquido, que não tem função no organismo. As clientes que praticam drenagem linfática, elas relatam que diminui o cansaço, melhora a circulação, entendeu? E melhora o sono, dentre outros benefícios. A Fabiane já fazia massagem, mas depois que fez algumas cirurgias plásticas, passou a ser adepta com mais frequência. Desincha bastante o meu corpo, eu tenho muito problema com retenção de líquido. Melhora a cintura, dá uma afinada. E com a lipo, foi uma exigência do meu médico começar 5 dias após as drenagens. Então, estou fazendo até hoje para melhorar mais ainda o resultado da lipo. A retenção de líquido no corpo geralmente ocorre pela combinação de 3 fatores: baixa ingestão de líquido, alimentação desequilibrada e falta de atividade física. Portanto, é um problema que está relacionado ao estilo de vida da pessoa. Mas no mercado existem alternativas, e uma delas são os chás. A nutricionista explica que o chá verde, de hibiscus e matcha são os mais indicados. A ação deles no organismo contribui muito para a eliminação do líquido que fica retido no corpo. O chá, por sua vez, ele entra com um processo de acelerar o metabolismo. Então, eu estimulo o meu corpo a secretar o que está sendo armazenado de maneira indevida. Automaticamente ajuda até, em alguns casos, no emagrecimento. Porque muitas pessoas têm essa retenção de líquido, esse aumento de peso por conta dessa retenção comum, principalmente para as mulheres, período de TPM, pessoas que trabalham na mesma posição durante muito tempo, isso é altamente prejudicial, e também para alguns tipos de medicamento de uso contínuo, como por exemplo hipertensos. Então os chás ajudariam justamente a potencializar o efeito do medicamento para a hipertensão e reduzir essa retenção. Além dessa funcionalidade, tem a funcionalidade da queima de gordura, do estímulo à queima de gordura. Então, por exemplo, eles utilizando com a prática regular de atividade física, além de potencializar o efeito dessa perca desse líquido acumulado, ainda te ajuda acelerando o teu organismo num funcionamento melhor e no emagrecimento consequente. E a retenção de líquidos pode surgir em qualquer fase da vida. Vamos continuar falando da retenção de líquidos e como amenizar esse problema que atinge muita gente. Aqui no estúdio estamos recebendo o médico Wallace Miranda, que é endocrinologista. Você pode participar enviando sua pergunta para o nosso número 981-9801-9594. Estou aqui, já com o tablet em mãos, esperando o seu contato via WhatsApp, tá bom? Participe. Bom dia, doutor Wallace. Tudo bem? Bom dia, doutor Wallace. Essa retenção de líquido é uma preocupação para todo mundo, mas principalmente para as mulheres. Ela pode refletir na balança, no peso? Pode sim. Existem várias causas de retenção de líquido.
Dentre elas podemos citar algumas doenças crônicas, como doenças cardíacas, doenças do fígado, doenças renais, isso acumula líquido de maneira geral. Doenças hormonais, doenças da tireoide ou outros hormônios também podem acumular líquido. E o principal, como foi até relatado, é aquele desequilíbrio, é o excesso de sal na alimentação, uma reduzida ingestão de água na alimentação, também falta de atividade física. Atinge mais mulheres, só que homens também podem sofrer com retenção de líquidos, né, doutor? Exatamente. Na mulher, a gente tem uma chance maior de ter uma insuficiência venosa também, que acaba acumulando também um pouco mais de líquido. Então, a gente tem que saber realmente, às vezes, diferenciar. É um edema, uma retenção de líquido generalizada, é mais nos membros inferiores, o que é que pode estar provocando, o que é que está em desequilíbrio. Por exemplo, muitas pessoas acham que fazer uma dieta, trocar o refrigerante comum pelo refrigerante zero, isso é bom. Na realidade, o refrigerante zero ele tem uma quantidade de sódio muito aumentada, que faz com que acumule mais líquido ainda. Então, para começar a reduzir essa retenção de líquido, o mais orientado é aumentar a ingestão de água, beber muita água e reduzir a ingestão de sódio, de sal, que geralmente tem nos embutidos, nos industrializados, tentar fazer essa redução. Doutor Wallace, quais os lugares do corpo onde ficam mais inchados por conta dessa retenção? Geralmente seria devido a efeito gravitacional nos membros inferiores mesmo, ou seja, nas pernas, nos pés. Quando a gente tem um edema, por exemplo, facial, quando ao acordar tem que suspeitar de algum problema renal, que pode provocar esse edema também. Por quanto tempo fica esse inchaço? A depender da causa, se a pessoa não cuidar, pode ficar a vida toda. No caso de mulheres, né, como a gente comentou há pouco, são as que mais sofrem com a retenção de líquidos. Isso mensalmente a mulher volta a sofrer com isso, com essa retenção de líquido, e aí, mas no caso do inchaço não desaparecer sozinho, e aí a mulher ficar em dúvida se é por conta do ciclo menstrual ou não, deve procurar um especialista, um médico? Isso, sempre é bom acompanhar com o médico, acompanhar com o nutricionista também, para ver se tem algum desequilíbrio. Como você mesmo comentou, tem o detalhe hormonal, que a mulher realmente acumula mais líquido. Pode acumular, por exemplo, por causa dessa retenção, até 3 quilos. Pode ter uma diferença, 2, 3 quilos na balança. Então, pode ter realmente sim essa influência. Sempre é bom tirar uma dúvida com relação com o médico e nutricionista. Já temos uma pergunta aqui de telespectador. Acho que o senhor, inclusive, já respondeu essa pergunta. É da Sandra, do Colorado. Ela pergunta se existem alimentos mais propícios à retenção de líquidos. O senhor já falou. Sim, os embutidos, exatamente. Aí o Eduardo, ele pergunta, a mulher dele tem, né, e ele pergunta por que a retenção de líquido piora no calor. Sim, no calor geralmente a gente deveria ingerir mais líquido, só que a gente não consegue ingerir a quantidade necessária, por exemplo. Então, na medida do momento que o nosso sangue ele fica mais concentrado, tem uma quantidade maior de eletrólitos, o nosso cérebro ele comanda, já envia a ordem para não urinar, por exemplo. Então, nesse momento mais quente, a gente deve ingerir uma quantidade maior de líquidos. Às vezes a gente esquece, a nossa temperatura é muito quente. Outro telespectador diz que é hipertenso, ele diz que faz diariamente atividades físicas, quase toda semana, pelo menos uma vez, sinto câimbras nas pernas, o que deve fazer? Tem que passar por uma avaliação, às vezes pode ser por causa do medicamento também, então tem que passar por uma avaliação mais detalhada. A retenção de líquido também pode ser complicação de saúde, uma complicação por problemas renais? Pode sim. Nesse caso, a retenção por problemas renais é uma retenção, às vezes, mais generalizada, caracterizada matinalmente de manhã por causa de um edema mais facial, edema de pálpebras, pode acontecer. Então é mais no rosto? No corpo inteiro, mas tem essa característica de ter esse edema no rosto também. Ingestão de líquidos como água melhora esse inchaço, equilibra o organismo? Ajuda a equilibrar bastante. E no caso, por exemplo, no caso renal, tem um déficit também de proteína, então tem que ter um balanço geral com relação a isso. A gente falou do ciclo menstrual, mas também tem as gestantes, né? Que também sofrem demais com esse inchaço. Quais são as orientações? A alimentação ajuda também bastante, porque a gente sabe que a gestante com relação ao exercício físico, né, ela não deve fazer qualquer tipo de... e também não se exercitar muito. Qual a orientação que você pode passar para ela? Isso. Tem até com relação à atividade física, tem atividade física a gestante pode fazer, com relação à alimentação, ingerir bastante líquido, reduzir a quantidade do sódio mesmo, do sal mesmo. E a gestante ela tem um problema mais também com relação à pressão nos membros inferiores, devido à própria gravidez e à medida que a gravidez ela avança. Então, é natural que aconteça esse edema. Às vezes é necessário o uso até de meios compressivos para diminuir esse edema nas gestantes. Doutor Wallace, a gente vai para um breve intervalo, a gente convida para o senhor ficar aqui, tem muitas perguntas, muitas dúvidas, tá? E a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com o senhor aqui no estúdio. Perfeito. Tá bom?
Bom, agora 6 horas e 35 minutos, estamos de volta com o Bom Dia Piauí, Marcela. É isso, a gente volta a falar de um problema muito comum que atinge bastante pessoas, que é justamente a retenção de líquidos. Nós estamos aqui recebendo no nosso estúdio o Dr. Wallace Miranda, que é endocrinologista. Oi, doutor Wallace, a gente continua então com as nossas perguntas. Isso. Eu tenho uma para você. A gente assistiu a reportagem ainda há pouco, falamos dos chás, né? Existe também um cuidado, um alerta, nem todo chá deve ser tomado? E se realmente é mito ou eficaz no tratamento da retenção de líquidos? Existem chás que são realmente diuréticos, ou seja, eles ajudam a retirar o excesso de líquido. No entanto, fica o alerta. A pessoa geralmente vai atrás de um chá buscando a perda de peso, buscando a solução de todos os problemas. O mais importante é ter aquela alimentação bem balanceada. E reforço, beber mais água, reduzir a quantidade de sal, principalmente nos embutidos. Perfeitamente. Uma pergunta de telespectadora, ela diz que sente cãibra. Ao ficar muito tempo sentada, as pernas ficam inchadas. Isso pode ser retenção? Pode ser retenção, pode ser um problema de circulação, geralmente é mais comum em mulheres mesmo. É sempre bom dar uma avaliada melhor, principalmente nesse caso aí com o cirurgião vascular, já está tendo cãibra, já está tendo sinais de alerta. Certo. A Ruth, do Morada Nova, ela pergunta, a drenagem linfática resolve mesmo? Ela disse que tem medo, porque nunca fez, mas tem necessidade de fazer. Pergunta se realmente não há nenhum perigo. Isso, primeiro tem que ver qual a causa dessa retenção. Se for uma patologia específica, tratar a patologia. De maneira geral, a drenagem linfática ela vai auxiliar, mas reforça, ela também não vai resolver um problema de peso. Ela auxilia um pouco a diminuição dessa retenção, mas não consegue resolver o problema específico. Uhum. Mais uma pergunta, ela pergunta aqui, que o senhor já respondeu, mas vale reforçar, foi uma pergunta, que alimentos evitar? Essa é a pergunta mais frequente, a questão das câimbras, doutor. Isso. Com relação aos alimentos, devemos evitar os embutidos. Com relação à cãibra em específico, tem alguns alimentos que até auxiliam, pode ser um distúrbio hidroeletrolítico, às vezes do potássio, pode acontecer. Então, alimentação mais balanceada, mais saudável, com frutas, auxiliam. Então, procurar ter uma alimentação bem saudável. Só atividade física resolve? É outra pergunta de uma telespectadora. Vai ajudar, mas o correto é ter todo o conjunto, exatamente. Ela disse, uma telespectadora disse que tem uma alimentação baseada em carboidratos, tem uma maior facilidade em reter líquidos. Acho que ela pergunta isso. Se há uma alimentação baseada somente em carboidratos, facilita a retenção de líquidos. Primeiro que só em carboidratos já está na realidade muito errada a alimentação. Eu acho que talvez quer dizer que o excesso de carboidratos se pode provocar, né? Isso, exatamente. Não seria somente carboidrato, tem que avaliar exatamente todo o conjunto da alimentação. Quando a gente aumenta um macro ou micronutriente, pode ter esse desequilíbrio, ou então quando reduz demais também. Então tem que ter sempre aquela avaliação, tem que ser bem conjunta mesmo. Uma alimentação realmente balanceada, né? Exatamente. A gente agradece a sua presença, doutor Wallace, aqui Obrigado. No nosso estúdio, tá bom? Muitas perguntas, a gente teve até que dividir, né? Exatamente, agradecemos então a participação das nossas telespectadoras, né? Muita maioria mulher. Então, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso quadro de saúde. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, doutor.